Olá, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Desejo que vocês façam um excepcional dia, que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. E que a presença do Espírito Santo habite no dia de vocês, guie, oriente e ajude em todas as direções. Eu gostaria de trazer uma palavra aqui rapidamente. Marcos 5, verso 27. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto. Pois pensava, se tão somente eu tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos disseram: vê a multidão te pressiona e pergunta quem lhe tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Olha só que palavra interessante. Uma das coisas que eu quero conversar essa manhã rapidamente aqui com vocês é a respeito do verso 27. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e lhe tocou o manto. Olha que coisa poderosa. E aqui está um grande segredo e uma grande lição para todos nós. Tendo ouvido a respeito de Jesus. E eu gostaria de começar esse dia, essa mensagem, fazendo uma pergunta. O que as pessoas estão ouvindo de Jesus através da minha e através da sua vida? Qual é a mensagem que nós estamos levando de Jesus? O que as pessoas que nos rodeiam, as pessoas do nosso ecossistema, as pessoas que estão nos observando, muitas vezes você que está me ouvindo, você faz vídeos, você faz lives, monta conteúdos, presta serviço, você faz muitas coisas. E qual é a mensagem de Jesus que as pessoas estão vendo refletido em você, saindo da sua boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio? O que as pessoas estão ouvindo? É uma pergunta que eu faço para você. As pessoas estão olhando para você e vendo Jesus refletido? As pessoas estão olhando para você e vendo a imagem e semelhança do Criador que foi colocado em nós na criação? As pessoas estão olhando para você e vendo o Espírito Santo brilhando? Ou as pessoas não estão vendo Jesus na sua vida? E essa é uma pergunta muito poderosa, porque a resposta dessa pergunta ela tem um significado muito grande para nós, porque essa resposta determina se nós estamos conseguindo refletir a imagem de Jesus, as pessoas estão vendo Jesus em nossa vida, ou nós não estamos refletindo e Jesus na nossa vida não passa apenas de uma teoria. Na sua vida, Jesus é uma teoria ou ele é uma prática? Ou ele é real? Ou ele é vivo? Porque se ele for vivo na minha e na sua vida, as pessoas têm que ver ele em nós. Se Jesus for vivo na nossa vida, nós temos que refletir a imagem dele. A palavra cristão no Novo Testamento foi dito primeira vez em Atos 11:26, na cidade de Antioquia. Quando Jesus chegaram, eles foram xingados de cristãos. Era um xingo. Ô seu cristão, ô seu cristão. Eles eram xingados, era um xingo. No princípio foi um xingo. Era uma forma de ofensa. As pessoas estavam tentando ofender aquelas pessoas por se parecer com alguém que havia sido morrido por morte de vergonha, que era a morte de cruz. Porque eles andavam, eles falavam e eles se comportavam como Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo ou seguidor de Cristo. É o que a raiz da palavra significa. Então, a palavra cristão pela primeira vez ela foi dada como uma ofensa. E mesmo assim eles receberam com glória, com louvor. Nossa, eu sou parecido com Cristo? Obrigado.
Eles apanharam por se parecer com Cristo. Eles levaram pedradas por se parecer com Cristo. Eles foram ofendidos por se parecer com Cristo. E eles estavam felizes da vida por se parecer com Cristo. Infelizmente, em nossos dias, muitas pessoas se envergonham de se parecer com Jesus. Muitas pessoas se envergonham de levar a imagem e semelhança do nosso Deus Criador. Levar palavras que às vezes Deus coloca no nosso coração para falar com pessoas específicas naquele determinado momento. E nós ficamos com vergonha de trazer essas palavras. E nós não refletimos a imagem de Jesus naquele momento. Muitas vezes Deus coloca pessoas em nosso caminho para nós levarmos uma palavra, para nós levarmos um consolo, para levarmos uma direção. E naquele momento nós não fazemos isso. Nós não nos parecemos com Cristo. Ser parecido com Cristo é dar frutos. Glorificar a Deus é dar frutos. Nisto glorifiqueis o meu Pai, que deis bons frutos. Agora, o que são frutos? Frutos são transbordo que nós levamos para a vida das pessoas. Muitas vezes na palavra de Deus nós somos comparados a árvores. Muitas e muitas vezes. Jesus mesmo, em Salmo 1 nós somos comparados a árvores. Mas por que nós somos comparados a árvores? Porque árvores dão frutos. E frutos transbordam na vida de pessoas. Frutos, eles são feitos para alimentar as pessoas. Frutos é feito para que você se sustente, para que você tenha aquilo que é seu, mas que você também transborde na vida de outras pessoas. Isso é fruto. Fruto que você não utiliza, ele cai no chão e mesmo assim ele alimenta a natureza, animais comem dele. Então eu e você não podemos desperdiçar aquilo que Deus deu para nós. Nós temos que transbordar, frutificar e transbordar na vida de pessoas. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Jesus ele tem duas faces. Ele tem o cordeiro e ele tem o leão. O cordeiro, ele morreu na cruz. Ele foi sacrificado por mim e por você, para propiciar, para justificar os nossos pecados. Hoje nós não temos pecados porque Jesus foi sacrificado na cruz. Hoje, não que nós não tenhamos pecado, mas perante Deus esses pecados foram justificados, foram propiciados. A ira de Deus foi aplacada pelo sacrifício do Cordeiro Santo na cruz. E o que ressuscitou? Quem ressuscitou daquele sepulcro? Quem meteu o pé que destruiu aquela porta daquele sepulcro? Foi o grande leão da tribo de Judá, que vive e venceu a morte. E é esse leão, é a imagem desse leão que está dentro de mim e dentro de você. Muitas pessoas vivem como um cordeirinho manso, passivo. Não. Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, foi sacrificado na cruz. Quem ressuscitou foi a imagem poderosa do leão da tribo de Judá. E essa imagem que nós devemos refletir. A imagem do guerreiro, a imagem do líder, a imagem do leão. Essa é a imagem que eu e você devemos refletir por onde quer que nós somos. A imagem do leão. A imagem daquele que lidera, que causa impacto. Nós devemos ser representantes de Deus nessa terra, que gera impacto nas pessoas. E as pessoas têm que olhar para nós e ver a imagem de Deus refletida. Porque se em mim e em você habitam atributos, por que Deus colocou esses atributos? Por que Deus nos fez a imagem e semelhança dele? Por que eu e você somos a imagem e semelhança dele? Por que eu e você refletimos a imagem dele, devemos refletir a imagem dele e devemos... E Jesus habita dentro de nós como o grande leão da tribo de Judá. Por quê? Porque quando Deus olha para nós, ele quer ver a imagem dele refletida nas outras pessoas. Por isso que ele nos fez a imagem e semelhança dele, para que quando as pessoas olhassem para nós, vissem a imagem dele refletida e se conectassem com ele. Por isso que eu e você não devemos ser passivos em nossa comunicação a respeito de Jesus. Essa mulher, ela foi curada porque ela ouviu falar que Jesus curava. Ela ouviu falar que havia um grande profeta que estava curando e abençoando as pessoas. Então ela já chegou com a fé lá em cima. Ela já chegou com a fé explodindo lá em cima. E ela não teve a menor dúvida. Ela foi e tocou no manto do mestre. E ela foi curada. Foi curada a tal ponto que a hemorragia se estancou naquele mesmo momento.
E isso impressionou até mesmo Jesus, o cara que era a fé, ele era o amor, ele era Deus aqui na terra. O cara que estava junto com Deus em toda a criação, tudo foi criado nele e por ele e para ele. Ele tem tudo que é em questão de conhecimento habitava da natureza de Jesus, habita na natureza de Jesus. E mesmo assim, a fé dessa mulher conseguiu impressionar Jesus. Tudo porque ela ouviu falar que Jesus curava, salvava, libertava e restaurava. Ela ouviu falar. E essa manhã de sexta-feira, quase chegando para o fim da semana, é um dia de nós refletirmos o que as pessoas estão ouvindo falar de Jesus a respeito da minha e da sua vida. E quando eu falo falar de Jesus, não é somente ficar falando de Jesus, não é disso, não estou falando para você ser um fanático religioso. Eu estou falando para que nós refletimos aquilo que nós estamos falando, tanto de Jesus, quanto da nossa vida. Porque você consegue imaginar Jesus sendo negativo? Não, agora para e pensa comigo. Olha para a palavra de Deus, olha para os evangelhos que contam a vida de Jesus. Você consegue ver Jesus como um vitimista, como um coitadinho? Como aquela pessoa que ficava para baixo? Ah, os fariseus estão me perseguindo, meu Deus, e agora? Ah, estão falando mal de mim. Você consegue ver Jesus falando isso? E se nós somos a imagem e esse leão poderoso habita dentro de nós, explode e transborda na nossa vida, na nossa mente, na nossa consciência, no nosso espírito, você consegue estar representando Jesus sendo um vitimista? Sendo uma pessoa que qualquer coisa se coloca para baixo, sendo uma pessoa que não consegue ter palavras boas para a vida das pessoas, não consegue trazer uma palavra de conselho, uma palavra de carinho, uma palavra de misericórdia para a vida das pessoas. Você consegue ver Jesus refletindo na sua vida e você sendo negativo o tempo todo? Não estou falando que você tem que ser positivo, isso não existe com ninguém. Mas eu estou dizendo que quando você for falar com as pessoas e de repente você é bruto, você é sem educação, como muitas vezes eu fui com as pessoas, você consegue ver Jesus sendo refletido na sua fala, nos seus gestos? Você que é patrão e fala mal com os seus funcionários, trata mal os seus funcionários, você consegue ver Jesus sendo refletido nesse momento? Eu não estou falando de chamar atenção, isso aí Jesus fez com os discípulos e ele foi muitas vezes. Eu estou falando de tratar mal, com falta de educação, com falta de cuidado e carinho. É disso que eu estou falando. Você, esposo, você consegue ver Jesus refletindo na sua vida, você tratando mal sua esposa, a esposa com seu esposo, pais com seus filhos, sendo bruto, sendo sem educação, sendo bruto. Não estou falando de corrigir, pelo amor de Deus. Estou falando de ser bruto, estou falando de maltratar, estou falando de chatear, estou falando de gerar bloqueios mentais, estou falando de gerar traumas emocionais. Você consegue ver Jesus sendo refletido, pensando nessas coisas? Olhando para a palavra de Deus, vamos olhar para a palavra de Deus. Você vê Jesus sendo refletido através da sua vida? Jesus é refletido na sua vida quando você traz palavras de amor para a vida das pessoas. Palavras de direção, palavras de conselho, palavras de direcionamento para um futuro. E às vezes esses direcionamentos não é o que a pessoa quer ouvir, mas é o que a pessoa precisa ouvir. Só que até mesmo dessa maneira existem formas de falar, existem jeitos de falar. Jesus ele corrigia de uma maneira tão doida, que às vezes ele falava coisas assim que possivelmente eu e você não aguentaria escutar hoje. Só que ele falava de uma maneira tão incrível que as pessoas entendiam a mensagem, não apenas as palavras, mas a mensagem, o alicerce sobre aquela palavra. Sobre aquela palavra estava sendo alicerçada, estava sendo sustentada. Isso é refletir a imagem dele. Quando nós somos amorosos com as pessoas, quando nós ajudamos as pessoas a tomar um caminho, uma direção, um destino, mas não sendo geradores de traumas, não sendo aquelas pessoas que vão gerar tristeza nas pessoas, mas sim aquelas pessoas que vão levar a boa notícia do Evangelho.
Porque Jesus ele fala assim, ó, ide e pregai o evangelho a todos. Beleza, o evangelho é uma boa notícia. Agora, se nós devemos ir e pregar a boa notícia, sendo a imagem e semelhança dele, sendo criados à imagem e semelhança de Jesus, tendo o Espírito Santo habitando dentro de nós e o próprio Jesus estando conosco, como nós vamos falar e ficar vivendo sobre coisas negativas? Como nós vamos ficar vivendo sobre opressão? Se isso é uma verdade dentro do meu e do seu coração, então nós devemos levar uma boa notícia. E boa notícia é boa notícia em qualquer lugar. É boa notícia, boas novas. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para dar vista aos cegos, libertar os cativos. Boa notícia, libertação e não opressão. Entende? Então, imagine quantas pessoas vão vir a Deus através do que nós estamos expressando, através do que nós estamos falando, vivendo, através do que nós estamos pregando, mesmo calados. E tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro quem disse essa frase, ele fala assim, ó, prega o evangelho com muita intensidade. E se precisar, abra sua boca. Ou seja, a sua vida tem que pregar muito mais do que os seus lábios simplesmente falam. A sua vida, as pessoas olhando para você, mesmo sem estar próximo, olhando para você, tem que ver Jesus refletido na sua vida, mesmo sem você precisar ficar falando e forçando palavras. E esse é o segredo. Quando você consegue viver a mensagem de Deus, viver de uma maneira poderosa, a ponto das pessoas virem a Jesus através da sua vida, e muitas vezes você não vai nem falar para elas. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que foram alcançadas simplesmente porque viram alguém fazendo alguma coisa e viram a imagem de Jesus, viram o Espírito Santo atuando na vida das pessoas. Quantas pessoas? Não foram poucas, foram muitas. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você. Essa mulher foi curada, essa mulher ela foi restaurada, não havia esperança para ela. Mas porque ela ouviu falar de Jesus, ela se aproximou dele, foi tocada pelo Espírito Santo após tocá-lo. Depois que ela tocou nele, ela foi curada. Essa mulher com certeza viveu na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, o resto da vida dela, porque olha só, não foi apenas uma cura física. E é aí que está o segredo. Esse tipo de doença que essa mulher tinha era considerada uma maldição no meio dos judeus. Então essa mulher ela era excluída fisicamente, não podia se aproximar de pessoas. Ela era excluída emocionalmente, socialmente, porque ela não podia tocar. Os judeus, eles não podiam tocar nela, ela não recebia um toque há 12 anos. Ela não era abraçada. E era excluída da igreja, porque era um pecado, ela não podia estar na igreja. Então quando ela toca Jesus, ela recebe o toque, ela recebe a cura física. Só que Jesus procura ela para curá-la emocionalmente e para curá-la espiritualmente, para fazer uma cura completa e trazer ela novamente para o meio da sociedade e fazer uma cura e uma obra completa na vida dela. Então, às vezes, e muitas vezes, e isso é frequente, você apenas, por levar uma boa palavra do Evangelho, você não está curando apenas uma pessoa física. Isso, infelizmente, hoje em dia é até um pouco raro de ver. Mas quantas curas espirituais e quantas curas emocionais estão acontecendo porque as pessoas estão olhando para você. Porque as pessoas estão olhando para você e vendo Jesus refletido na sua vida. Para pensar nisso, isso é lindo, isso é glorioso, isso é poderoso. Você pode alcançar milhares de vidas simplesmente falando, vivendo e ministrando o Evangelho, Jesus. E você pode curar muitas vidas simplesmente refletindo a imagem do poderoso leão da tribo de Judá. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Faço votos que você tenha um excepcional dia, que você seja abençoado, direcionado pelo Espírito Santo e abençoe muitas pessoas. E que a palavra guie seus passos todos os dias na sua caminhada. Amém? Se você está no YouTube, se inscreve, deixa o joinha, deixa um comentário para a gente bater um papo. Se você está no Instagram, deixa um comentário aqui também. Deixa um coraçãozinho aqui para o Instagram entregar para mais pessoas. Tá bem? Deus abençoe a sua vida, de verdade.
e que você seja ministrado, tocado, e que você ministre o Espírito Santo por onde quer que você vá. Amém? Deus abençoe sua vida. Até mais.